Olá, hoje eu vou apresentar meu projeto que se chama Construção de um TMI a partir de materiais recicláveis. O meu nome é Henrique Bezerra Rodrigues e o nome do meu orientador é Pedro Augusto Ramos de Freitas. O meu projeto é um projeto PIBIC do ensino médio, de iniciação científica com fomento do CNPq. O que é um TMI? O TMI é um instrumento musical eletrônico controlado sem contato algum pelo músico. O seu nome provém do nome de seu criador, o soviético Leon Theremin. O instrumento é uma caixa que, que possui duas antenas metálicas. Uma delas é vertical e tem formato reto, enquanto a outra fica na lateral e tem um formato de arco. Por causa dessas antenas, a forma de tocar o instrumento é bem única, pois elas percebem a posição das mãos de quem está tocando e modulam o som de acordo com essa posição, assim criando música sem contato físico algum por quem está tocando. A antena vertical altera o tom do instrumento, ou seja, se o som será mais agudo ou mais grave, enquanto a antena lateral altera o volume do instrumento, se o som será mais alto ou mais baixo. Aí tem aqui um TMI industrial, desses que é vendido, e ele tem as antenas que eu mencionei, é bem bonitinho. A forma que essas antenas detectam a posição das mãos e alteram o som é bem interessante. A antena, juntamente ao ar e à mão do usuário, formam um capacitor, que varia sua capacitância conforme o tamanho do dielétrico, ou seja, a distância entre os condutores. O dielétrico, nesse caso, é o que separa os condutores, que nesse caso é o ar. Isso quer dizer que quando você mexe a mão para perto ou para longe da antena, você muda a capacitância desse capacitorzinho variável que você acaba criando. Por sua vez, a capacitância de um circuito está diretamente ligada à frequência desse circuito. Cada uma dessas antenas fazem parte de um circuito maior, e esses circuitos são compostos por osciladores de radiofrequência, cujas propriedades mudam conforme a frequência muda também. Esses circuitos são os que acabam modulando o som que o instrumento produz. A motivação por trás da realização desse projeto se dá pelo Theremin ser um instrumento inusitado de várias formas, como a forma em que ele é tocado e a sua natureza eletrônica. E isso tudo faz ele diferente de instrumentos convencionais, acústicos, tipo violão, violino. Esse também é um projeto ótimo para complementar o ensino prático da eletrônica. Habilidades adquiridas em projetos práticos como esse, como a solda de placas de circuito e os conhecimentos gerais de eletrônica e a matemática por trás desses conhecimentos gerais, são muito importantes. Como o projeto teve um cunho de reciclagem, a parte dos materiais envolveu a busca por lixo eletrônico do qual o material podia ser extraído. O processo de obtenção dos componentes eletrônicos se deu em três partes. Primeiro, a gente obteve o lixo eletrônico, que foi principalmente eletrodomésticos, como televisões, impressoras e rádios, em lojas de conserto, e com familiares e amigos que tinham coisas que eles não usavam mais, que estavam quebradas, só que eles não queriam jogar fora. É, o segundo passo foi de montar isso tudo, para chegar nas placas de circuito que tinham os componentes que a gente ia tirar. E depois, por último, tinha que tirar os componentes dessas placas, né? E esse foi o processo mais trabalhoso na obtenção. Mas usando um ferro de solda e um pouco de estanho, a gente fundia a solda das placas de circuito e puxava os componentes com um alicate, um por um, até a gente conseguir bastante. Isso é só na foto aí tem uma pequena parte dos componentes que a gente adquiriu, a parte mais fotogênica deles, né? Para a metodologia dos circuitos, a gente usou um artigo que descreve os circuitos do TMI bem detalhadamente, de forma bem ilustrada, como você pode ver no desenho aqui. Esse é o exemplo do circuito de pitch. É, aí definimos que a gente ia fazer uma simulação em ambiente virtual seguida de um protótipo concreto de cada circuito para entender cada um e ver se funciona para depois aplicar na versão final do projeto. O protótipo seria feito com componentes comerciais, mas a versão final do projeto ia ser com componentes reciclados mesmo. Devido à quarentena instalada por causa da pandemia de Covid-19, as atividades presenciais foram suspensas no campus. E elas foram suspensas assim que a gente estava terminando os testes físicos no circuito de pitch, que é o circuito que altera o tom do instrumento. O que deixou a execução desses testes muito difíceis por vários motivos. No entanto, a gente conseguiu terminar as simulações e os testes teóricos, assim como o protótipo concreto, antes da quarentena começar. E aí isso aí é uma fotinho do circuito, do protótipo do circuito de pitch que a gente fez no protoboard. Mesmo o projeto não tendo alcançado seu objetivo global devido à quarentena, vários dos seus objetivos específicos foram alcançados, como o aprendizado da eletrônica tanto prática quanto teórica, incluindo a matemática por trás,
e a experiência com placas de circuitos e soldagem, que são habilidades de suma importância. Essas são as referências que eu usei no trabalho, incluindo as referências sobre o TMIN, sobre o seu funcionamento e sobre o funcionamento dos capacitores. E também tem o projeto que eu mencionei que a gente usou como referência para os circuitos. Eu queria agradecer ao meu orientador, Pedro Augusto, por todo o auxílio prestado no decorrer desses projetos, e às professoras Carolina Mota e Júnia Magalhães, por manter o laboratório de pesquisa do campus, que eu gastei muitas tardes fazendo esse projeto e trabalhando nele lá no laboratório de pesquisa, e ele não estaria, não seria do jeito que é, sem o apoio delas. Aí tem o contato tanto meu quanto do Pedro, e agradeço a atenção.